Olá pessoal, tudo bem? Professor César falando. Em aulas anteriores estávamos discutindo o papel da história da ciência como ferramenta ou como instrumento para o ensino de química, certo? Agora nós vamos mudar o assunto, mudar o rumo da conversa e vamos começar a pensar outras coisas agora, certo? Vamos começar então com o tema da aula de hoje, como a ciência se transforma, as revoluções científicas. É isso que a gente vai começar a pensar daqui para frente, né? Como é que a ciência muda conceitualmente? Como é que ela se transforma? Como é que os modelos explicativos vão se transformando no decorrer do tempo, né? Então esse é o tema da aula de hoje e das próximas aulas. Quais são os objetivos da aula de hoje? Entender as principais ideias do livro A Estrutura das Revoluções Científicas, de Thomas Kuhn, né? Entender como a ciência se desenvolve sob a perspectiva de Thomas Kuhn. Então, são esses dois objetivos, tá? O Thomas Kuhn será o nosso referencial teórico para a gente pensar como é que a ciência se transforma, tá? Como é que os modelos explicativos mudam no decorrer do tempo, ok? Muito bom, então vamos ver qual vai ser o caminho da aula. Para a gente conseguir cumprir os nossos objetivos, inicialmente o tio trouxe aqui para vocês uma breve contextualização do trabalho de Kuhn. Depois vamos falar aqui das principais ideias do livro de uma forma bem rápida, e aí posteriormente a gente traz aqui algumas ideias acessórias do trabalho de Kuhn e seus desdobramentos, né? E nós faremos alguns breves comentários. Então é isso aqui que a gente vai cumprir no nosso videozinho de hoje, ok? Vamos lá para a contextualização do trabalho de Kuhn. Então tá aí a fotinho do Kuhn. Vamos falar um pouquinho sobre ele então. Ele tem graduação e mestrado e doutorado em física pela Universidade de Harvard. No início da carreira ele teve que ministrar disciplina de ciências para o pessoal de ciências humanas, e assim ele o fez, né, utilizando casos famosos de história da ciência, o que o motivou a estudar e familiarizar-se com o tema, né? Então ele utilizou a história da ciência como recurso para ensinar ciências, né? Como instrumento para ensinar ciências para o pessoal de ciências humanas, né? E aí ele teve que se familiarizar com o tema e passou a estudar a história da ciência com bastante energia, tá? E aí em 1962, com a publicação do livro A Estrutura das Revoluções Científicas, Kuhn se tornou conhecido não mais como físico, mas sim como intelectual voltado para a história e a filosofia da ciência. Gente, o Kuhn, é importante a gente falar um pouco sobre o quilate desse homem, né? O Kuhn, talvez ele não seja o pensador mais importante do século XX, mas sem dúvida nenhuma ele é o mais comentado, né? Ele é um cara que teve uma penetração na sociedade muito grande, né? Virou conversa de bar, sabe? Todo mundo falava sobre o trabalho do Thomas Kuhn. Ele teve esse livro, A Estrutura das Revoluções Científicas, teve um grande impacto na comunidade acadêmica. Então, esse trabalho, né, o Kuhn, as ideias de Kuhn é um marco importante na construção de uma imagem contemporânea de ciência. Isso é muito importante da gente entender. A forma como a gente encara a ciência hoje tem muito a ver com as ideias desse trabalho, tá? Por que isso? Porque o Kuhn, ele conseguiu flagrar
a dinâmica por trás do desenvolvimento científico, né? Ele olhando para o retrovisor e, portanto, olhando para a história da ciência, ele conseguiu entender e mostrar para a gente, de uma forma muito clara, objetiva e didática, como é que a ciência se desenvolve. É isso que o trabalho do Thomas Kuhn traz para a gente. Ele flagra a dinâmica por trás do desenvolvimento científico. E ele fez isso olhando no retrovisor, né? Entendendo historicamente a construção do saber. É isso que é importante a gente já colocar logo de início, ok? Então vamos entender quais são as principais ideias de Thomas Kuhn? Vem com o tio que você passa de ano. Vamos lá. Vamos para a folhinha então. Opa, vem com o tio, olha lá, só gambiarra. Eita, esse tripézinho aqui me deixa maluco, viu? Quando que eu vou aprender a trabalhar com ele? Acho que nunca. Mas vamos lá. Item 2. Principais ideias de Kuhn, né? Muito bem. O primeiro conceito que eu quero trabalhar aqui com vocês é o conceito principal do livro dele, né? É o conceito de paradigma. Eu vou trazer uma definição do livro para que vocês possam entender esse conceito. Então tá lá, eu vou ler essa definição. Conjunto de compromissos de pesquisas de uma comunidade científica, ou seja, crenças, valores, técnicas, certo? Então, paradigma é um conjunto de crenças, de valores, de práticas, de técnicas que uma comunidade tem, né? E que acredita, tá? Muito bem. Ciência normal é outro conceito importante que o Kuhn traz para a gente. Se a gente pudesse definir ciência normal de acordo com Kuhn, na verdade, ciência normal é uma tentativa de forçar a natureza a encaixar-se dentro dos limites pré-estabelecidos pelo paradigma, né? É o fazer ciência do cotidiano, sempre tentando encaixar os dados dentro de uma maneira de enxergar o mundo. Essa maneira de enxergar o mundo é o tal do paradigma. Então, nós químicos, no processo de formação, o que os professores colocam dentro da nossa cabeça, no dia a dia, dentro de sala de aula? Um conjunto de valores, técnicas, conceitos e conhecimentos que fazem parte do paradigma vigente, certo? Então, quando você interpreta uma reação química, você assim o faz usando uma linguagem, você assim o faz utilizando uma série de conceitos que fazem parte do paradigma vigente, né? Se você pegar a química há 300 anos atrás, 400 anos atrás, a gente interpretava essas reações de uma maneira completamente diferente da maneira como se faz hoje, né? Então hoje a gente interpreta uma reação química pensando em átomos. Nem sempre foi assim, né? Então 2H2 mais 1O2 dando 2H2O, né? A gente tem uma ideia de como é que isso funciona, né? São bolinhas,
são átomos, né? E aí essas coisas se constroem, né? Tem conjunto de valores aqui, ó, e de conceitos que a gente tem uma maneira muito particular de interpretar uma reação, né? Muito bem, ficou claro o que é paradigma e o que é ciência normal? Ciência normal é a ciência do cotidiano, né? Então, o que o professor dentro de sala de aula faz, né? O que o cientista dentro do laboratório faz é tocar a ciência normal. É a partir dos paradigmas e dos conceitos e conjunto de valores que eu tenho, desenvolver isso. Né? Produzir ciência cotidiana, ciência normal, ciência do dia a dia, né? Muito bem. Agora vamos para a ideia central do Thomas Kuhn, né? Vamos para o coração do trabalho dele. Como é que, segundo Thomas Kuhn, funciona a dinâmica do desenvolvimento científico, né? Ele fala lá que nós temos toda vez que eu olho para uma ciência, historicamente, ou seja, no retrovisor, nós sempre temos um período pré-paradigmático que a gente pode interpretar como sendo uma pré-história da ciência, né? A ciência, antes dela ser institucionalizada, quando a gente pega na história, a gente percebe que esse tal do período pré-paradigmático é um período meio bagunçado, literalmente uma zona, né? Onde cada um explica o fenômeno do seu jeito, né? Então, cada escola, cada academia explica os fenômenos físicos e químicos de uma maneira diferente, né? Nesse sentido, ninguém se entende. Você não tem ciência funcionando dessa forma, né? Então, se a gente vai, por exemplo, pensar na química, se a gente pudesse entender ou olhar para a história da química e dizer, por exemplo, que antes de Lavoisier nós temos um período pré-paradigmático, né? A gente pode interpretar dessa forma. Por quê? Porque antes de nós termos a teoria do oxigênio, antes de nós pensarmos conforme a gente pensa hoje, nós tínhamos a tal da teoria do flogístico para explicar a transformação da matéria, né? Só que nós tínhamos várias formas de explicar por meio da teoria do flogístico. Nós tínhamos várias teorias do flogístico, né? Em cada país, em cada lugar que você ia, você tinha uma maneira diferente de explicar o fenômeno, né? Então não tinha só uma teoria do flogístico, tinha várias, né? Isso é caracterizado pelo período pré-paradigmático. Eu não tinha um paradigma somente para explicar a realidade, nós tínhamos várias possibilidades. Muito bem. Uma vez que eu saio do período pré-paradigmático e eu passo a ter um paradigma, somente um conjunto de valores para explicar a realidade, né? E que esse conjunto de valores se espalha de uma forma uniforme para o mundo, se a gente pudesse simplificar, né? Eu passo a ter, nesse momento, meio que uma institucionalização da ciência que eu estou analisando, né? Eu posso pensar na física, na química, na biologia. Cada ciência teve um momento de transição desse período pré-paradigmático para o período onde eu tenho um primeiro paradigma, né? O que é o paradigma? Um conjunto de valores pertencentes a todos, ou quase todos, né? Tendo um paradigma, né, que é disseminado inclusive nas escolas e tudo mais, que é um conjunto de valores que filtra a realidade para mim e que literalmente me permite enxergar uma série de coisas da natureza
e que literalmente me cega para determinadas outras coisas. E aí vai ser muito interessante, porque o vídeo que o tio vai passar para vocês, né, o filme que trata do paradigma, ele prova para vocês, né, por meio de exemplos, que o paradigma ele literalmente cega, ele biologicamente cega a gente. Nós ficamos cegos diante dos dados, tá? É muito legal esse filme. Tem uma atividade aí que nós vamos passar esse filme, beleza? Então, período pré-paradigmático, paradigma. À medida que eu tenho um paradigma penetrando a sociedade, né, eu percebo que eu tenho uma sociedade fazendo ciência normal. O que é a ciência normal? A ciência do dia a dia, né? É a ciência do dia a dia. Você usa os valores, o conjunto de valores que você tem para ampliar os conhecimentos que a gente tem através da ciência cotidiana, da ciência normal. Qual é a principal característica dessa tal ciência normal que o livro coloca, né? A gente o tempo todo fica resolvendo o quebra-cabeça, né? E você acaba ampliando a precisão e o alcance desses paradigmas. O tempo todo a gente trabalha para o paradigma crescer, né? Muito bem. Depois, o que a gente percebe que o livro traz para a gente, né? À medida que a gente vai fazendo ciência normal, né, a gente percebe que no dia a dia uma série de anomalias vão aparecendo, né? Problemas que a gente literalmente percebe que o modelo explicativo não funciona direito, o modelo que explica aquilo que eu estou estudando não funciona direito. Essas anomalias vão chegando para mim, mas até aí o meu paradigma funciona, né? O meu conjunto de valores me permite ter técnicas para produzir coisas interessantes, para produzir vacina, para produzir medicamento, né? Então essas anomalias, na medida do possível, vão sendo deixadas de lado, né? A gente vai deixando, ok, tem um probleminha, finge que não deu nada, né? Você está lá dentro do laboratório, o resultado deu completamente fora daquilo que você imagina, você finge que nada aconteceu, joga tudo fora e começa de novo, enfim, né? As anomalias vão acontecendo. Agora, à medida que essas anomalias vão ficando mais gritantes, né, e muito latentes, e quando elas começam a não ser mais resolvidas pelo paradigma vigente, começam a aparecer as crises. Então, a gente começa a ter problemas sérios para explicar a realidade, tá? E aí essas crises culminam no que o Kuhn chama de revolução científica. É esse o tema do livro dele, a estrutura das revoluções científicas. E aí, com essa revolução científica, o que a gente passa a ter, né? Você passa a ter um novo paradigma. Então, a revolução científica, ela meio que faz com que o conjunto de valores mude, né? A revolução científica permite a gente apagar o paradigma anterior, né? E colocar no lugar um conjunto de novos valores, ou seja, um novo paradigma é recolocado para explicar aquelas, né, como valores para aquela ciência que eu tô pensando, tá?
A gente pode usar a história da química para exemplificar tudo isso, né? Então, por exemplo, a gente pode pensar, então perceba que vamos pensar só nesse ciclo: paradigma, ciência normal, anomalias, crises, revolução científica, paradigma, ciência normal, anomalias, crises, revolução científica, e assim vai, né? A gente pode pensar no exemplo do flogístico, né? Então, eu não vou querer entrar aqui agora, porque o conjunto de valores da teoria do flogístico é completamente inverso daquilo que a gente imagina hoje, né? Mas quem quiser depois dá uma pesquisada na teoria do flogístico para tentar entender como é que a teoria do flogístico interpretava as reações químicas, né? Não era por meio da teoria do oxigênio, nada disso, tá? O fato é que a teoria do flogístico tinha uma coisinha lá que era um pé, tá? Eles pensavam em massa negativa das coisas, né? Das coisas não, do flogístico, né? Você tinha um probleminha lá que você tinha que explicar colocando massa negativa no flogístico, tá? Que era uma matéria imponderável. Muito bem, isso era uma anomalia. A teoria do flogístico explicava muito bem a matéria, né? Explicava muito bem as reações, as transformações, né, dos metais, enfim. Só que ela tinha problemas, né? Então todo mundo fazia ciência normal, tendo como pressuposto a teoria do flogístico e tudo mais, ok. Só que ela continha em sua estrutura vários probleminhas, né, que no decorrer da história acabou gerando uma crise. E o Lavoisier entrou, né, com a teoria dele de transformação da matéria, né, por meio da teoria do oxigênio e tudo mais. Isso acabou fazendo com que a teoria do flogístico sucumbisse, né? Ou seja, aquele paradigma foi trocado por outro, né? E aí percebe que não tem uma mudança conceitual lenta. Não, olha, esse conjunto de valores que a gente tem para de explicar, né, a realidade, e aí ele é eliminado e trocado por um outro conjunto de valores, né? Por um outro paradigma. E quando a gente compara a teoria do flogístico com a teoria do Lavoisier, você percebe que um é o inverso do outro, né? É muito interessante de fazer essa comparação. Nós não vamos fazer isso agora, porque senão a gente não trabalha as ideias de Kuhn, né? E aí é muito legal o seguinte: o que acontece, né? O trabalho de Kuhn mostra essa dinâmica de transformação conceitual, né? Quando a gente pensa nisso, vamos pensar assim, olha lá, opa, acho que eu vou pegar outra folhinha, melhor, né? Olha lá, vamos pensar essa dinâmica então. Olha lá, então nós temos aqui, olha lá, um modelo explicativo de realidade que eu vou chamar de paradigma 1, certo? Paradigma 1, conjunto de valores que explica a realidade. As escolas pegam esse paradigma, né, panfletam para os seus alunos. Você tem toda uma geração, toda uma comunidade formada a partir desse conjunto de valores, e essa geração que é formada vai trabalhar e vai fazer ciência tendo como pressuposto esse conjunto de valores, certo? Aí o que acontece? Isso daqui entra num ciclo que o Kuhn flagrou, que é o seguinte: você tem ciência normal sendo tocada durante muito tempo, só que isso começa a gerar anomalias durante a história,
que traz uma crise profunda, né? Que culmina numa revolução científica, que é a troca desse paradigma por outro. Então, a revolução científica, quando a gente pensa na ideia de revolução, dá a ideia de salto, né? De mudança profunda, de mudança brusca, né? Então, é mais ou menos isso que acontece, né? Então, eu tinha um paradigma 1, que ele entra naquele ciclo que o tio mostrou para vocês, e aí, de repente, você tem um salto, ó. Vamos colocar com corzinha diferente. Você tem um salto, né? E aí eu passo a entrar num outro patamar. Eu tenho um outro modelo explicativo para mostrar para a gente como é que a realidade funciona. E aí eu tenho a troca de um paradigma 1 para um paradigma 2, né? Então, esse paradigma 2 é um outro conjunto de valores que me permite explicar mais e melhor a realidade, né? Então, perceba que paradigma é um conjunto de valores que me permite filtrar a realidade dos dados que chegam para a minha observação, né? E esse filtro me permite enxergar muitas coisas e me permite ficar cego para muitas outras coisas. Isso é muito legal de entender, gente. É muito legal de perceber que você está sendo formado dentro de um conjunto de valores, que você vai estar competente para determinadas coisas e totalmente incompetente para outras. O filme vai mostrar isso por meio de experiência. É muito legal. Tá? E aí, o paradigma 2, né, entra no mesmo ciclo, né? Você tem um paradigma, vai fazer ciência normal durante um tempo, que vai acumular uma série de anomalias, que vai fazer com que o paradigma entre numa crise, e aí você, né, tem a tal da revolução científica e a troca desse conjunto de valores por outro, né? Então você tem um salto, né? E aí você entra num outro patamar de explicação, onde eu tenho um outro paradigma 3, né? Um paradigma 3, que me permite explicar a realidade natural, explicar melhor, com mais alcance, né? E tudo mais. E aí, esse processo é infinito, né? É infinito. Por isso, eu vou terminar o vídeo de agora com uma pergunta provocadora. Vocês concordam comigo que se eu tenho essa dinâmica de um paradigma entrando nesse ciclo, gera crise, tem um salto, e ele fala, né? O paradigma 1 é incomensurável ao paradigma 2. Você tem um salto, e aí são duas coisas que não se conversam, porque o conjunto de valores mudou completamente, né? A estrutura básica do modelo explicativo mudou. Então, como eu parto de pressupostos diferentes aqui e aqui, né? Eles são incomensuráveis. Ele fala essa palavra no texto, né? Incomensuráveis, né? Essa palavra é muito dita ali no texto do Kuhn. Muito bem. Então, você concorda comigo? Eu tenho um modelo explicativo da realidade que entra num período de crise e salta. Aí eu tenho um outro conjunto de valores que entra no período e salta, que entra no período e salta, que entra no período e salta, né? Então, e em cada salto que eu tenho, eu explico mais e melhor a realidade. A pergunta que não quer calar é: aonde eu vou parar? Onde eu chego? Né? Vamos pensar daqui a 100 mil anos. Fazer um exercício de viajar na maionese. Se eu vou trocando esse conjunto de valores, de crenças, que vai me permitir explicar mais e melhor a realidade, a pergunta é: será que
daqui a muito tempo eu vou ter um conjunto de valores, um determinado paradigma que me permite explicar a realidade. Ou seja, será se eu vou encontrar a verdade? Professor, que verdade? Ué, a verdade das coisas. Vamos pensar na química, né? A química, a gente tem uma maneira muito particular de entender como é que a matéria se transforma. A gente interpreta isso por meio de átomos e tudo mais. Mas será que é dessa forma que acontece? Será que a gente consegue captar a realidade nua e crua? Essa é a questão, né? O nosso modelo explicativo da matéria, pensando na química, ele expressa a matéria tal como ela verdadeiramente é? Essa é a questão, né? Então, essa é uma pergunta que incomoda. Será se a gente vai chegar na verdade? Por isso que o trabalho do Kuhn é tão interessante para a gente nesse momento, porque essa é uma questão que a gente vai investigar aqui agora. Nós temos essa resposta, né? O Kuhn, em algum momento do trabalho dele, ele diz que não, tá? Inclusive ele falou a palavra verdade no trabalho não sei quantas vezes, só pouquíssimas vezes e com um determinado propósito, que em nenhum momento ele tá falando em termos de verdade e tudo mais. Ele não gosta muito dessa palavra, né? Ele foge dela, né? Mas quando a gente pensa nesse modelo de desenvolvimento científico, dá a impressão que um dia a gente vai conseguir explicar as coisas tal como elas verdadeiramente são, né? Mas isso é uma impressão, né? Então aí eu quero terminar esse vídeo com uma pergunta provocadora. Será se nós conseguiremos encontrar a verdade, né? Esse é um tema para as próximas semanas, ok? Nós discutiremos isso no decorrer das próximas semanas e eu posso te dizer que a gente tem uma resposta para isso, com um certo grau de certeza hoje. A história e a filosofia da ciência tem uma resposta para isso, tá? Mas isso são cenas para os próximos capítulos. Pessoal, deu 32 minutos, eu não terminei de falar o que eu tinha que falar, mas eu vou parando por aqui, tá? Até o próximo vídeo. Beijo, beijo.